Devo pagar o INSS com o código de contribuinte individual ou contribuinte facultativo? Essa é uma dúvida mais ou menos comum aqui no canal. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, se inscreva, curta, compartilhe, comente bastante. Por favor, não pule as propagandas e assista até o final. O vídeo é curto. Vamos lá. O contribuinte individual, que é aquela pessoa que trabalha ou como empresário, ou como microempresário individual, ou como autônomo, o contribuinte individual, ele é contribuinte obrigatório da Previdência. Na prática, é comum as pessoas tratarem este pagamento como se facultativo fosse, mas não, ele é obrigatório. Se você pagar o INSS na condição de contribuinte individual, microempreendedor individual, neste caso você pagará 5% do salário mínimo e poderá pagar sobre o salário mínimo ainda que a sua renda seja maior. Caso você pague o INSS na condição de contribuinte individual autônomo e não como contribuinte, não como microempreendedor individual, então você poderá pagar 11% do salário mínimo, caso a sua renda seja de até um salário mínimo, ou 20% da sua renda, seja lá qual for. Isso é o que diz a lei. Na prática, as pessoas não costumam tratar assim, mas teoricamente é assim que deveria ser. Teoricamente, o contribuinte individual, o autônomo, que tem renda variável, ele deveria, no final do mês, calcular qual foi a sua renda e fazer o recolhimento proporcional. Trabalhei, no final do mês recebi R$3.000, pago 20% de R$3.000. No outro mês, trabalhei, a minha renda foi maior, deu R$5.000, pago 20% de R$5.000. E, naturalmente, cada salário de contribuição será utilizado para os cálculos dos benefícios futuros. Trabalhei e recebi um salário mínimo. Aí eu posso pagar 11% do salário mínimo ou 20% do salário mínimo. Isso contribuinte individual, pessoa física que não é microempreendedor individual. O contribuinte que não trabalha, ele deve pagar como contribuinte facultativo. É um outro código. Existem diferenças aí. A primeira questão, este enquadramento não é opcional. Então, se você pagar como contribuinte individual e o INSS resolver pedir a prova do efetivo desempenho profissional, do efetivo trabalho realizado, você corre o risco de que aquelas contribuições como contribuinte individual não sejam computadas. Na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, o INSS não faz, não pede esta prova, ainda mais no caso dos pagamentos feitos em dia. Quando o pagamento é feito em atraso, a situação pode mudar, mas no pagamento feito em dia, o INSS raríssimas vezes pede esta comprovação. Quando que eu já vi o INSS pedindo e se apegando à falta de provas para negar o benefício? Encaminhamento de pedido de benefício de auxílio reclusão. Eu somente vi nestas situações. E por quê? E aí uma dedução minha. Porque no caso do auxílio reclusão, ficou demonstrado que o segurado não exercia atividade lícita em que pese seguisse pagando o INSS, ele pagava como contribuinte individual. O contribuinte facultativo, por outro lado, é aquele que não trabalha. Mas de onde ele tira dinheiro? Não sei. Talvez ele pratique atos ilícitos. Talvez quem pague o seu INSS como contribuinte facultativo sejam seus pais, seus cônjuges, algum familiar qualquer. Talvez ele tenha renda passiva, talvez ele tenha recebido uma herança, não sei, não vem ao caso. Mas o contribuinte facultativo é quem não trabalha. O contribuinte individual é quem trabalha. No caso de uma eventual discussão sobre auxílio-doença, ambos têm direito. Porém, no caso do contribuinte individual, aquele que trabalha, ele deverá associar
as lesões ou os sintomas de sua doença com a atividade que ele desempenha. Então vamos imaginar, a pessoa trabalha como motorista. Ele trabalha, contribuinte individual, e aí ele tem uma torção no pé. Um motorista não consegue dirigir durante tendo o seu pé imobilizado. Então ele terá mais facilidade de obter um auxílio-doença do que se ele fosse contribuinte facultativo. Vamos imaginar que ele seja cantor, contribuinte individual, cantor, e aí ele fica rouco, fica afônico, fica com algum problema de garganta, tomou uma chuva e mais um vento e atacou a garganta, como acontece com muitas pessoas, todo mundo de vez em quando. Um cantor sem voz não pode cantar. Um contribuinte facultativo, que é uma pessoa que não trabalha, ela poderá receber o auxílio-doença caso ela comprove incapacidade para suas atividades habituais. E essas atividades habituais não são tão específicas, não são tão fáceis de comprovar, como no caso de um cantor ou de um motorista ou algo parecido. O contribuinte individual, como falei, não é opcional, ele é contribuinte obrigatório, mas na prática este benefício, este código, costuma ser tratado como se opcional fosse. Mas então é importante que você saiba algumas diferenças. A primeira, período de graça. Período de graça do contribuinte individual é de 1 ano. Período de graça do contribuinte facultativo é de 6 meses. Ou seja, aquela pessoa que trabalha e que faz uma única contribuição por ano, ela preservará a condição de segurado com esta uma única contribuição por ano. O contribuinte facultativo, para ter a mesma proteção previdenciária, para preservar a sua proteção previdenciária, deverá fazer uma contribuição a cada 6 meses. Segunda diferença, o contribuinte individual cadastrado como MEI, microempreendedor individual, poderá pagar 5% do salário mínimo. O contribuinte facultativo que deseje pagar 5% do salário mínimo deverá se cadastrar como contribuinte de baixa renda no CRAS, no mesmo lugar onde é encaminhado o Bolsa Família. E aí, então, uma vez enquadrado como contribuinte de baixa renda, aí sim ele poderá fazer com segurança o pagamento de 5% do salário mínimo. Outra diferença, período de graça após ser demitido de um emprego. Então você trabalha como empregado e foi demitido. Digamos que você não pague nada, não faça nenhum pagamento previdenciário. Você preservará a condição de segurado por 12 meses, está lá no artigo 15 da Lei 8.213. Preservará a condição de segurado por 12 meses, e isso o INSS reconhece administrativamente. Caso você comprove o desemprego, você terá mais 12 meses de período de graça. Normalmente o INSS não reconhece esta prorrogação e a pessoa precisa entrar em juízo. E caso você tenha contribuído ao longo da vida, tenha vertido 120 contribuições sem perder a condição de segurado, você ganha mais um bônus, mais 12 meses de período de graça. Se você foi demitido e seguiu pagando como contribuinte facultativo e sofreu um acidente após pagar como facultativo e ficou com uma redução da capacidade laboral, uma lesão qualquer, ou sofreu um evento que pode ter causado um estresse pós-traumático, foi assaltado, quem sabe, acidente de carro, o INSS reconhece o direito ao auxílio acidente para o segurado contribuinte empregado que está em seu período de graça e voluntariamente ele desconsidera aquela contribuição como contribuinte facultativo. Mas se você fizer um pagamento como contribuinte individual após ser demitido, o judiciário costuma reconhecer, caso você sofra um acidente dentro do período de graça da demissão, o judiciário costuma reconhecer a proteção previdenciária e desconsiderando a contribuição como individual. Mas aí é o judiciário que costuma reconhecer, não o INSS. Então vamos imaginar,
duas pessoas são demitidas do mesmo emprego no mesmo dia. Uma delas, pretendendo preservar a condição de segurado, 1, 2, 3 meses depois, 4 meses depois, vai lá e faz um pagamento como contribuinte facultativo. A outra faz um pagamento como contribuinte individual. Passado algum tempo, ambas sofrem o mesmo acidente e ficam com redução da capacidade laboral. Aquela que fez o pagamento como contribuinte facultativo terá maiores chances de obter o benefício, porque o INSS não obstaculizará a concessão do auxílio acidente por conta da contribuição como facultativo. Aquele que fez o pagamento como individual, por sua vez, precisará entrar com uma ação judicial para ter esta proteção. Esta proteção do período de graça lá da sua demissão como empregado. Então, são estas as principais diferenças entre a contribuição como facultativo e a contribuição como individual. Espero ter ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo.